Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Uma introdução aí sobre a Bíblia, mais precisamente sobre o livro do Gênesis. No capítulo 1, versículos 1 e 2, ao longo de 6 dias Deus cria o mundo e então descansa no sétimo. O capítulo 2, versículos 7 a 22, Deus cria Adão e Eva, os primeiros homem e mulher que vivem no jardim do Éden. Ele cria o homem, deixa o homem curtir bastante o paraíso, o homem curte tanto o paraíso que se cansa e dorme. Bobeira, foi dormir, enquanto ele dormia, Deus foi lá, tirou uma costelada dele e fez a mulher. E o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra, né? No capítulo 3, versículos 6 a 24, Adão e Eva comem um fruto proibido e Deus os expulsa do Éden. E a Eva, não satisfeita em acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade de Adão, vai lá e dá um rolê no jardim do Éden, encontra a árvore do bem e do mal no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, encontra também a cobra, desde aquela época a cobra e a mulher, né? A cobra tentando a mulher não resistindo às tentações da cobra, ela vai comer o fruto proibido, não satisfeita de sozinha comer o fruto proibido, ainda vai dar o fruto para Adão. O fruto e a fruta, não necessariamente nessa mesma ordem, mas sabe-se que ela dá os dois para Adão, né? O fruto e a fruta, né? Tanto que depois eles têm 2 filhos, o Caim e o Abel. E então Eva, e Deus só conseguiu fazer o mundo em 6 dias porque não fez a mulher antes. Porque se tivesse feito a mulher antes, de fazer o mundo, até hoje não teria conseguido terminar de tanto palpite que a mulher ia dar, né? Então, no capítulo 4, versículo 8, Caim mata seu irmão Abel, no primeiro exemplo de assassinato da Bíblia, né? No capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 9, versículo 17, Deus inunda a terra e só poupa o patriarca Noé e os que o acompanham na arca. No capítulo 11, versículo 1 ao 9, Deus destrói a torre de Babel e espalha as pessoas pelo mundo. Então, até aqui nós temos o que se chama de relatos míticos da Bíblia, né? A partir do capítulo 12 começa o que se chama de história bíblica, apesar de que há controvérsias também sobre se houveram esses personagens mesmos ou se também são personagens fictícios, não míticos, ou míticos também, né? No capítulo 15, dos versículos 18 a 21, Deus faz aliança com Abraão para que o adore e a nenhum outro Deus. No capítulo 19, versículos 28 e 29, Sodoma e Gomorra são destruídas por Deus porque seus habitantes são pecadores. No capítulo 22, no 14, Deus testa Abraão pedindo que sacrifique seu filho Isaque. Abraão vai e prova sua lealdade. No capítulo 25, versículo 33, Esaú vende sua primogenitura ao irmão Jacó em troca de comida. Eles que eram gêmeos, né? Mas Esaú havia saído primeiro na hora de nascer os gêmeos. Jacó saiu depois, agarrado pelos pés do Esaú. Justamente Jacó, Tiago, significa aquele que segura pelos pés, aquele que pega no pé, pelo calcanhar, né? No capítulo 27, versículos 1 ao 29, Jacó engana seu idoso pai Isaque para que o abençoe fingindo ser Esaú. No capítulo 32, 24 a 30, dos versículos 24 a 32, Jacó luta com Deus em Peniel e em seguida ganha um novo nome, Israel. No capítulo 37, versículos 12 a 28, José é vendido como escravo pelos irmãos invejosos por ele ser o favorito do pai, Jacó, né, no Israel. 41, segundo em comando após ele interpretar seus sonhos. No capítulo 49, de 29 a 33, reencontrando José, Jacó morre após abençoar cada um de seus 12 filhos, que vão virar as 12 tribos de Israel. No capítulo 50, dos versículos 22 a 26, José morre no Egito pedindo à família que leve seus ossos quando for embora. Então, Gênesis, Bereshit, em hebraico, significa origem de tudo. Para os judeus, o Gênesis é o primeiro dos 5 livros da Torá, o Pentateuco em grego, que abre a Bíblia, né? Que é o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Que é a Bíblia hebraica. Ele relata não só a origem da humanidade, mas como os ancestrais dos judeus, os israelitas, foram escolhidos por Deus para ser monoteístas, acreditarem num só Deus. Então, o Gênesis é o primeiro do par de livros que cingem os demais. O segundo é o Apocalipse, né? O Alfa e o Ômega, né? O primeiro livro e o último da Bíblia. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Temas e autores. O Gênesis se divide em 2 partes. A primeira é relativa ao período primordial e a segunda embora alguns estudiosos vejam a história de José como uma terceira parte,
período primordial diz respeito à criação, à desobediência, à queda de Caim, Caim e Abel, a reversão da criação. Eu fico me questionando, Caim e Abel, se Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, teve 2 filhos homens. Um matou o outro. O que sobreviveu casou com quem? Com a mãe? Teve filhos com a própria mãe? Ou Adão e Eva teve outros filhos e Caim, que matou Abel, se casou com a irmã e teve filhos? Como é que foi essa bagaça aí? Gostaria de entender como é que foi esse incesto primordial aí, bíblico, né? Que a Bíblia não deixa isso muito bem claro. Reversão da criação e castigo, o dilúvio, a Torre de Babel e recriação. No período patriarcal, Deus escolhe 2 descendentes de Noé, Abraão e Sara, para que viajem à terra prometida e cresçam e se multipliquem. As narrativas seguem, então, os feitos de sua prole, em especial seu neto Jacó, cujos filhos fundam as 12 tribos de Israel. Na história final, José, filho de Jacó, leva a família para o Egito, preparando a transição para o livro do Êxodo. Segundo as tradições judaica e cristã, Moisés, inspirado por Deus, escreveu toda a Torá. Segundo a tradição, mas segundo os estudos científicos, não foi ele. Inclusive, sua morte no Deuteronômio, ele escreveu a própria morte dele. Crença ainda sustentada pelos tradicionalistas. Porém, no século XVII, reformistas protestantes começaram essa autoria. Em 1878, o erudito bíblico alemão Julius Wellhausen publicou a teoria de que a Torá foi escrita por 4 autores, que ele nomeou como JEPID, né? J para o javista, o escritor javista, né? Que é uma comunidade de escritores, que usou o nome, o tetragrama, né? YHWH, que é Yahvé, Javé ou Jeová, dependendo da tradução, para Deus. Para o autor que usou o Elohim, ou a comunidade que escrevia a partir dessa perspectiva do Elohim. P para a classe sacerdotal, que escreveu sobre genealogias e rituais e criou a estrutura para as narrativas dos javistas e dos eloístas, né? E D para o autor do Deuteronômio. Muitos estudiosos veem as repetições e contradições dos gêneros como um sinal de autoria composta. Foi sendo glosado, né, composto posteriormente a partir desses grupos de escritores, né? Então vinha lá, escrevia, eles foram justapondo o que cada um escrevia para poder encaixar ali, às vezes repetem as coisas, né? Gênesis 1 e 2, por exemplo, contam histórias diferentes da criação, com Deus criando os seres humanos em pontos separados da narrativa. Abraão diz a 2 reis diferentes que Sara é sua irmã e não esposa. Então, mais uma vez, um incesto, né? Que é proibido na Bíblia, mas é praticado, né? A Bíblia está cheia de coisas que é proibido, mas eles fazem e Deus abençoa mesmo assim. Deus dá a sua bênção. Também faz de proibir imagem em Êxodo 20, depois lá em Êxodo 25 manda fazer imagem dos querubins de ouro para colocar na arca. Em Números 21 pede para fazer uma serpente de bronze, quem olhasse para ela ficava curado, porque as cobras estavam picando o povo no deserto. Então, Gênesis 12 e 20, e Jacó é renomeado Israel 2 vezes, em Gênesis 32 e 35. A aceitação dessas verdades múltiplas é aspecto fundamental do judaísmo rabínico. Para os tradicionalistas cristãos, porém, não pode haver contradições. Só trouxa, só quem não lê, não sabe ler, não sabe interpretar e não sabe pegar o começo ao fim para ver o quanto de contradições é na Sagrada Escritura. Porém, não pode haver contradições. Então, Gênesis 2 é uma explicação adicional de 1. Gênesis 12 e 20 são 2 histórias separadas e o nome de Jacó só muda oficialmente em Gênesis 35, após a aliança com Deus. Objetivo político. Wellhausen e outros estudiosos também acreditam que a identidade dos autores do Gênesis poderia ser contextualizada a partir de implicações teológicas e políticas do texto. Uma teoria situa os autores dos reinados de Davi e Salomão, cerca de 900 a.C. Então é por volta disso aí que começa a ser escrito a Bíblia, né? Por volta de 900 a.C. Então, e narra histórias de 2000 a.C. Com o autor javista compilando as histórias de Judá e o eloísta as da tribo do norte na criação de narrativas políticas para unificar os israelitas divididos. As escolas de interpretação. Nos anos 60, eruditos liderados por Robert Alter usaram a crítica literária para desvendar o Gênesis, analisando sua forma final em hebraico. Eles observaram recursos literários como jogos de palavras, muitas vezes perdidos na tradução, e repetições, e os diferentes gêneros, indicativos talvez da fusão de múltiplos textos. Na segunda metade do século XX, os estudiosos deslocaram a crítica do texto para o projeto pessoal de seus intérpretes e declararam que não havia jeito certo de ler a Bíblia.
Mais interessante para os leitores não eruditos da Bíblia talvez seja a tensão entre o Gênesis e a ciência. Em 1872, a tradução do Gilgamesh, a história da criação dos babilônios, revelou um fluxo de histórias similares ou similares na Bíblia, e é um texto muito mais antigo que a da Bíblia, muito mais antigo do que 900 a.C., onde que é mais ou menos a datação de quando teria sido escrito o Gênesis. E lá tem o relato do dilúvio, vários relatos muito parecidos, muito similares. Para alguns isso confirmou que o Gênesis era curado, mas para outros indicou a influência da mitologia babilônica sobre a própria Bíblia. A própria concepção de anjos, que é posterior, também vai aparecer bem mais adiante na tradição religiosa judaica, também vem da Babilônia. Então, essa tradução surgiu só 13 anos após Darwin publicar sua teoria da evolução em A Origem das Espécies, 1859. Em 1925, o julgamento de Scopes para determinar se as escolas do Tennessee deveriam ensinar Darwin ou Gênesis levou o tema ao topo da política americana. Inclusive tem um sujeito lá, um professor que foi preso por conta disso, não sei se foi no Tennessee. Acho que foi no Tennessee mesmo, que é do Mencken, onde vivia o Mencken, e ele vai ironizar bastante isso. O debate continua hoje em dia, com várias posições a respeito do assunto, buscando mostrar que a ciência e o Gênesis não são necessariamente incompatíveis. Essa é um pouquinho da introdução à Bíblia aí, em especial ao livro do Gênesis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.